Muitas pessoas ainda associam a vacinação a crianças ou a períodos de viagens. Mas além da vacina contra a gripe, existem muitas outras que as pessoas acima dos 20 anos também precisam tomar. Por isso, nós temos um calendário de imunização a ser cumprido também pelos adultos. Bom, para saber que vacinas são estas, eu converso agora com o pediatra infectologista, Dr. Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Felipe, prazer estar aqui com vocês e no Jornal da Câmara novamente. Doutor, olha só, uma pesquisa que foi realizada em 2017 pelo Instituto Ipsos, com 8.500 pessoas em 6 países, mostrou que 69% dos adultos brasileiros entrevistados não estavam com a vacinação em dia. E, além disso, 15% afirmaram que as vacinas são recomendadas somente para bebês ou crianças. E ainda, 21% consideram a vacinação na vida adulta apenas para fins de viagem. Qual que é a explicação que a gente pode ter, doutor, para esse desconhecimento da população adulta com relação à vacinação? Essa pesquisa só retrata o que a gente, na verdade, vê na prática, né? Poucos de nós adultos sabemos onde está o nosso cartão de vacinas, estamos preocupados em nos proteger contra doenças diferentes do que a gente trata as condições, especialmente das nossas crianças e dos nossos filhos, né? Um surto como esse do sarampo traz essa realidade, evidencia, né? Metade dos casos que a gente tem registrado do sarampo praticamente acontecem em adolescentes e adultos jovens de 15 a 30 anos, por exemplo, né? Isso porque as vacinas no passado foram desenvolvidas inicialmente para doenças infantis. Sarampo, coqueluche, difteria, paralisia infantil, quer dizer, eram vacinas voltadas ao público infantil, que eram as principais vítimas dessas doenças. E logo se percebeu, ou mais tarde se percebeu, que qualquer idade pode se beneficiar das vacinas. Os idosos, as grávidas, os adultos, os viajantes, aqueles que têm doenças crônicas, que têm problemas de imunidade, precisam ser vacinados. Então é relativamente um conceito novo, né? Então ainda não está incorporado em todos nós, na população de uma maneira geral. E digo mais, nem entre às vezes os próprios profissionais da saúde lembram que não é feito a área de imunizações, infectologistas, pediatras, de recomendar vacinas para os seus pacientes. Lembrando que é uma questão que está sempre em constante mudança também, né? Novas doenças aparecem, outras somem, depois ressurgem, né? E não são só as doenças da epidemia, as doenças da moda, né? Vacinas como do sarampo, hepatite B, do tétano, febre amarela, são vacinas disponibilizadas gratuitamente no serviço público, por exemplo, e que estão disponíveis para qualquer adulto. E nossas coberturas vacinais, a porcentagem dos adultos vacinados, quando a gente compara com crianças, é muito menor. As crianças têm lá taxas de 80%, 90% da população coberta, os adultos ficam em 20%, 30%. Então é muito diferente, a falta de conhecimento. Conhecimento e um pouco de negligência também, doutor, a gente pode dizer, o adulto acha, por ser adulto que já está protegido, enfim, acaba... Eu acho que é um pouco de tudo, a cultura de vacinação, de prevenção, de uma maneira geral, a gente costuma se preocupar em se prevenir quando a gente se sente ameaçado. Então essas doenças, em geral, quando elas estão controladas, elas não nos parecem tão perto, a gente tende a negligenciar mesmo. Há desconhecimento, a negligência, a falta de informação, tem muita coisa para trabalhar no sentido da gente evoluir no calendário de vacinação do adulto. E como eu falei, é o adulto que viaja, o adulto sadio, é o adulto doente, a mulher grávida, o idoso. Existem vacinas próprias para cada uma dessas situações. É uma preocupação para a própria pessoa e também para a comunidade, para a sociedade, né, doutor? Quando você tem muita gente doente, a gripe você citou, o sarampo, esses adultos doentes não só adoecem e têm o seu comprometimento da sua saúde, mas servem de cadeia de transmissão, vitimando muitas vezes crianças, idosos. Um adulto com gripe, um adulto saudável, como nós, por exemplo, dificilmente vai ter complicações. Mas quando a gente adquire uma gripe, quando a gente adquire o sarampo, a gente transmite às vezes para uma criança pequena, para um idoso, para uma pessoa que não pode receber uma vacina, que é um transplantado, que pode ter quimioterapia, que pode evoluir de forma mais grave. Então, vacinar-se é mais do que se proteger a si próprio somente, é uma ação de cidadania. Tá certo. Agora, quais são as principais vacinas que os adultos devem estar atentos, doutor? Todo adulto deve receber vacinas do sarampo, cachumba e rubéola, 2 doses na vida. Tétano, de 10 em 10 anos. Febre amarela, pelo menos 1 dose na vida. Hepatite B, 3 doses. Essas vacinas estão gratuitamente para todo adulto. Então vamos repetir para deixar bem claro. Sarampo, cachumba e rubéola, que é a tríplice viral. Difteria e tétano, que é a dupla adulto. Hepatite B e a febre amarela. Essas vacinas estão disponíveis gratuitamente para todos. A gripe para aqueles grupos mais vulneráveis de risco.
E algumas outras vacinas ainda não disponíveis, como a vacina de pneumonia para os idosos, vacina do herpes zoster, vacina da hepatite A, podem ser aplicadas em adultos aí em clínicas privadas, dependendo da situação. De tétano, se eu não me engano, que o senhor falou, de 10 em 10 anos? De 10 em 10 anos, o resto da vida. Essa é uma vacina, Felipe, que não traz proteção de longo prazo. Uma vez que a gente passa 10 anos receber uma dose, precisa receber novamente. Então, muito poucos de nós, e aí a gente tem um acidente, eventualmente, com alguma coisa enferrujada, alguma coisa de risco para o tétano, tem que tomar o soro antitetânico porque não está imunizado adequadamente. Interessante. Uma outra questão que a gente até falou aqui no começo, muitas vezes os adultos não sabem onde está a carteirinha, não perdeu a carteirinha. Qual que é a recomendação nesse caso, doutor? Excelente pergunta, porque muitos de nós não têm nem ideia de onde está a carteira de vacina e quer atualizar. Está nos assistindo aqui, se preocupou e vai até uma unidade de saúde, a uma clínica se imunizar. Quem não tem informação sobre o seu antecedente vacinal, o que recebeu no passado, ele é tratado como um não vacinado. Então, não dá para acreditar, eu acho que eu tomei uma vacina de febre amarela, parece que eu tenho uma dose de sarampo. Então, você tem que tratá-lo como se ele não tivesse nenhuma vacina. Se, eventualmente, ele estiver tomando doses adicionais, isso não traz nenhum malefício. Ah, já tomei hepatite B e tomar de novo? Já tomei sarampo, já tive cachumba, posso tomar de novo? Não há nenhum problema nisso. E lembrar de outra vacina importante também, que faltou aqui na nossa relação, que é a vacina do HPV, né? A vacina do HPV é importante para as mulheres, aí, prevenção do câncer de colo de útero e também para os homens, especialmente para evitar esse contágio para as mulheres também. A população da terceira idade tem alguma recomendação específica também com relação à imunização? O idoso, como a criança pequena, né, os extremos das idades, eles normalmente são mais vulneráveis a várias doenças. Então, a pneumonia, a gripe, o zoster, que é aquele cobreiro, aquela mancha na pele dolorosa, são doenças que acometem mais os idosos. Então, existem vacinas para essas doenças especificamente dirigidas aos idosos. Então, para quem tem mais de 60 anos, lembrar que além da gripe, nós temos a hepatite B, o tétano, que é de 10 em 10 anos, a vacina contra a pneumonia e o herpes zoster, que é importante também nessa faixa etária. Tá certo. Sempre lembrando da importância, a vacina é importante, não se deixar levar tanto pelo desconhecimento como pelas fake news aí, pois né, doutor? Doutor? Vacina ainda é aquele ditado, né? Prevenir é sempre melhor que remediar, né, Felipe? Tá certo. Queria agradecer a participação do Dr. Renato Kifuri, que é pediatra infectologista, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, conversando hoje um pouquinho com a gente sobre a importância dos adultos também se vacinarem. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Felipe.